E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar dos animes de romance que estão chamando a atenção. Então se você gosta do gênero de romance, você tem que prestar pelo menos um pouco de atenção nesses dois animes que eu selecionei para esse vídeo. Que no caso é o Dosan Kogal, que é aquele anime da menina caipira, e também Yubisaki Turenren, que é aquele anime da menina surdinha. Então, se você gosta desses animes ou se você está pensando em assistir eles, vem comigo e bora lá! E galera, eu vou começar então com o Dosan Kogal. Que basicamente conta a história de um cara que morava em Tóquio, ou seja, numa cidade enorme, que foi para Hokkaido, que é uma cidade de interior. E logo no primeiro dia dele lá, ele encontra uma menina, que é o que eles chamam de Gal, né, ou Gairu, alguma coisa assim, que são aquelas meninas meio que da moda, só que uma moda meio exagerada. Eu não sei exatamente como que é esse critério para ser considerado uma Gal lá no Japão, mas ela é uma dessas. E aí eles começam a conversar no ponto de ônibus, né, que tava quase congelando, e a menina se mostra muito espontânea. Ela fica meio admirada por ele ser de Tóquio, que provavelmente ela tem interesse nas coisas de lá, e ele também fica meio que admirado com o quão espontânea ela é. Ela até lembra em alguns momentos, na personalidade principalmente, um pouco da Marin Kitagawa, aquela de Sono Biscuit Doll ou My Dress Up Darling. Eu não sei como você conhece. Tem alguma semelhança. O que você acha, Oswaldo? Né, mas eu tô pensando que será que ela é uma Gal também? Quem tá falando A da... Marin? Cara, pra mim é mais pra cosplayer mesmo. Eu não sei se ela tem característica de Gal. Eu também não entendo muito bem exatamente o que é uma Gal. Cabelo pintado, as unhas, a roupa, lembra um pouco, né? Faz sentido, mas eu realmente não sei exatamente qual é o critério adotado pra ser uma Gal. Eu não sei se tem que ser mais do interior, eu não sei exatamente, mas muita gente compara, já está comparando essas duas personagens na obra, porque elas são meio irreverentes, meio doidonas. Verdade. Então tá rolando essa comparação. Só que o importante aqui é você saber que logo de início já meio que rola um climinha entre os dois. E pra variar, depois eles vão cada um pra sua casa e eles estão na mesma escola, como é de se imaginar, né? O que também não é muito exagerado, porque eu acredito que em Hokkaido não deve ter tantas escolas assim. Uma cidade do interior, né? Devem ter poucas, então até faz algum sentido. Aí eles vão para a mesma escola e eles começam a se desenvolver mais, até vão para um festival juntos e começam a, enfim, a desenvolver o relacionamento deles. E assim, esse anime também tem algumas cenas, digamos, um tanto picantes, se eu posso dizer assim. Porque lá tem os momentos que, quando ele vai pra casa dela, que ela tá com uma roupa de casa. E também tem a cena do iglu, pra quem não viu, dá uma olhada nisso, que é bem sugestivo. Mas o fato é que eles vão se desenvolvendo. Isso nos dois primeiros episódios, porque até onde eu gravo, só tiveram 3. E o terceiro, eles pararam um pouquinho, deram um pouco menos de atenção para essa Gal, essa garota, para mostrar uma outra garota que entrou na história. E essa tal menina se chama Sayuri. E de início ela parece mega antipática, mega chata, tanto que a protagonista tenta falar com ela, mas ela não interage muito bem. Enfim, ela parece meio antissocialzona, mas aquelas enjoadas. Só que com o passar do tempo vai explicando um pouco do que acontece com ela, você vai vendo que ela não é assim, e ela até se retraiu por um motivo muito bobo até, né? Pelo menos eu acho muito bobo. Mas depois ela se mostra alguém bem legal, e inclusive, podem me julgar se quiser, mas ela faz muito mais meu tipo do que a protagonista. Eu achei ela bem legal e já tô shippando o protagonista com ela, embora eu sei que não vai ser assim. Mas também fica interessante porque colocaram essa nova personagem e agora eu não sei exatamente como que vai ser a situação. Como que ela vai se dar com a protagonista quer ser amiga dela e ela aparentemente também. Eu não sei o quanto que ela vai gostar do protagonista também ainda. Eu não sei se vai rolar triângulo amoroso, se ela vai ser uma amiga por fora. Eu não acompanho o material original dessa obra, mas eu fiquei curioso. E essa personagem eu acho que acrescentou bastante coisa pra obra e me deixou meio querendo saber o que vai acontecer. Mas agora eu vou fazer uma análise geral e dar uma nota. Eu sempre lembro pra todo mundo que tá vendo que a minha nota não é igual do My Anime List, porque lá se um anime tira 6 é ruim, 5 é uma tragédia. Na minha nota não, 5 é um anime mais ou menos. 6 já é um okzinho, beleza? Então só pra vocês saberem, porque se às vezes eu dou 6 pra alguém e todo mundo acha que eu odiei o anime. Não é bem assim, beleza? Mas então, esse anime de Dosan Kogal, ele tem pontos muito positivos. Por exemplo, os personagens são carismáticos, você consegue dar algumas boas risadas, tem algumas cenas sugestivas pra quem quer, os personagens de forma geral estão acrescentando coisa, não tá repetitivo, não tá chato, o romance, por ser colegial, tá indo ok, né? Você não espera que um romance, uma comédia romântica japonesa de colegial ande
sei lá, no terceiro episódio já estejam namorando, não é o que você espera. Mas, então, olhando isso tudo, tá desenvolvendo bem. Não tá sendo ruim, não. O único ponto meio pra mim esquisito dessa obra é que ela, no caso a protagonista, que é uma gal super popular, eu achei que teria mais gente, enfim, paparicando ela, mais caras ao redor. Só que isso é muito pouco mostrado, então parece que ficou estranho, né? Tipo, ela é uma pessoa tão popular assim, mas não parece. Parece que ela só olha o protagonista. Então, enfim, né? Eu achei esse ponto um pouquinho forçado, mas nada que destrua a obra em si. Que também não tem nada de sensacional até o momento. É bom, é consistente, é interessante, mas também eu não acho que é um anime que vai mudar a vida de ninguém. Então eu dou uma nota de 7 pra esse anime. Bom, vale a pena assistir. Mas agora eu quero falar de um segundo anime que é completamente diferente desse, de um nicho completamente diferente desse, que é Yubisaki Tourenren, que é o anime da surdinha. E esse anime conta a história de uma menina que é deficiente auditiva, no caso surda, e obviamente ela também não fala, né? Por motivos óbvios. E esse anime faz questão de mostrar que o mundo dela é muito pequeno. É uma garota que vive no mundinho dela. E isso porque os nossos sentidos servem para nos inserir no mundo, para colocar a gente inserido em um mundo. E quanto menos sentidos você tem, menos você consegue interagir. Se você não tem nenhum sentido, você é um vegetal, basicamente. Então, ela tem esse problema auditivo, o que faz com que o mundo dela seja muito pequeno, porque ela frequentou escolas para pessoas com esse mesmo problema que ela. E fora isso também, ela, por exemplo, não consegue ir para um bar. Como que tu vai para um bar onde as pessoas ficam falando e ela tem que ficar fazendo leitura labial? E como que ela vai fazer leitura labial de um monte de gente bêbada falando ao mesmo tempo? Então ela tem que se privar de muita coisa, assim como todo mundo que tem uma deficiência auditiva realmente tem. Ela não consegue interagir completamente. E aí ela conhece um cara que é exatamente o oposto, que é um cara que adora o internacional, um cara viajado, um cara que tem um mundo gigante, que conhece gente de todos os lugares, que conhece várias línguas, várias culturas. Então é um cara exatamente o oposto. E isso que é a primeira mágica, digamos assim, do anime. E eles se conhecem numa estação de trem, na verdade dentro do metrô, quando um estrangeiro foi falar com ela. E aí, como que você vai fazer leitura labial de uma língua que não é a tua? Né? Ela fica meio perdida, tenta se comunicar com o cara, mas o cara não entende também, porque o cara não entende aquela fala, língua de gestos. E aí esse cara, o protagonista, chega e ajuda ela. Conversa com o cara, dá umas orientações ali e etc. E aí ela avisa, ela mostra pra esse cara, o protagonista, que ela é uma deficiente auditiva. Ela tira o cabelinho e mostra que tem um aparelho e faz uns gestos pra ele, né? Pra indicar que ela é uma deficiente auditiva. E nesse momento é legal porque isso revelam lá na frente. Mas o cara, foi nesse momento dos gestos que ele ficou encantado. Porque ele falou assim, olha, eu sempre me interessei por coisas do exterior, por línguas, por outras culturas. Eu sempre busquei expandir o meu mundo. Mas você me fez perceber que tem um mundo muito menor aqui do meu lado. Uma coisa que eu não conhecia, né? É o mundinho dela ali que ele não fazia ideia que existia. Então, assim, essa cena, né, que é completada no terceiro episódio só, que ele fala isso, eu acho. Mas é muito legal, né? Então eles começam a relação deles nesse momento. E pra melhorar a situação dela, ela descobre que esse cara estuda na mesma faculdade que ela. Então você viu, né? Do Sankogal, mesma escola, agora mesma faculdade, padrão. E aí ela sabe também que ele é conhecido da amiga dela, que é uma menina que vai aparecer até com bastante regularidade na série. E inclusive essa amiga dela chama a protagonista pra ir pra um restaurante, onde esse cara, que é o interesse romântico da protagonista, tá trabalhando, e onde também tem tipo um diretor, que é o interesse romântico da amiga dela. Então eles vão lá, eles interagem, e o anime vai desenvolvendo assim. Inclusive nesse momento tem uma cena muito legal, que ainda, se não me engano, é o primeiro episódio. Que elas vão lá, mas ela não consegue o contato do crush dela, a protagonista no caso. Mas na hora que ela tava indo embora, ela acaba saindo junto com esse cara. E assim, é mó legal as cenas que tiveram logo no primeiro episódio, dele protegendo ela, tipo de uma moto, um carro que passou muito perto. E depois que eles conversam um pouco mais, ele fala uma coisa que é muito bonita, né? Tipo, ele pede permissão pra entrar no mundo dela. Tipo, ele percebe aquele mundinho dela e fala, eu posso entrar no teu mundo? Então assim, tem cenas lindas, assim, de romance e tal, a felicidade que ela ficou, é tudo muito bonito nesse ponto.
E nos momentos seguintes, esse protagonista ainda vai começar a aprender aos poucos a mensagem, a linguagem de sinais, para poder se comunicar um pouco com ela, o que deixa a coisa ainda mais bonitinha um pouco, né? E também vão colocando outros personagens, aí aparece um amigo dela, que aparece logo no primeiro episódio, que é um amigo dela que sabe falar também com a linguagem de sinais, que eu acredito que seja um interesse romântico dela também, embora ele seja meio bruto, mas é um cara até aparentemente legal. E também aparece uma outra menina que aparentemente é interessada no protagonista, fora essa amiga da faculdade dele, entre outras pessoas também. Então vai abrindo um pouquinho o núcleo lá dos personagens. Mas agora, como sempre, eu vou fazer uma análise e dar uma nota para esse anime. E para eu dividir esse anime, eu vou pegar 2 pontos. Não dá para dar uma nota geral para ele, é muito complicada. Então eu tenho que avaliar o romance, só o romance, e vamos dizer o conjunto da obra. Que aí é uma opinião minha, é algo muito particular e que você não deve se embasar somente por isso, né? Aí é mais do que você está procurando. Então, primeiro eu vou avaliar só o romance, certo? Quando você fala de romance, ele é excepcional. Ele é muito bom. Porque assim, ele é um shoujo, você tem que entender isso. É um romance mais focado pro público feminino. Então ele acerta mais esse público do que o público masculino de maneira geral. Não quer dizer que você não vai gostar, se você for homem. Mas ele é um pouco mais focado pro público feminino. E assim, o romance, se você quer se intoxicar de romance, é pra você. Porque assim, é muito romance, é daqueles meio tão doce, tão diabético, que você tem que ver com uma insulina. Porque é muito meiguinha, muito docinho, é expressãozinha, é olhar 43 o tempo inteiro, e o romance anda. Certo? O romance ele se desenvolve, é interessante como ele já tem contato físico um pouco um com o outro, de botar a mão na cabeça, de dar um abraço. Eles estão se desenvolvendo muito bem e apenas 3 episódios até o momento. Quando eu gravei esse vídeo, só tinham 3 episódios desse anime. Então eles já estão muito próximos, ela já sabe que tá gostando dele, ele ainda não entende muito bem, mas já dá pra perceber que sim também. Então assim, a evolução do romance é muito boa e se você for avaliar o romance e se você quer romance diabético, eu daria nota 8,5, que é a maior nota que eu já dei até agora nessas análises de anime que eu tô fazendo nessa temporada. Então assim, quer romance? Shoujo? Muito diabético? Vale a pena. Agora, eu vou dar minha percepção de outras coisas que aí abaixa bastante a nota desse anime. O que acontece? Qual que é a minha grande crítica com relação a esse anime? É que ele é extremamente unilateral. E eu não gosto de nenhum anime, nenhuma obra que só fica numa coisa. Assim como eu critico muito obra que é só pancadaria, que não tem nada, é só pancadaria, é porrada o tempo inteiro, não tem história, não tem desenvolvimento, não tem nada. Eu não gosto. Nunca gostei e nunca vou gostar. A mesma coisa também com romance. Se o anime é só romance, o tempo inteiro, e não coloca nada a mais, eu não consigo gostar muito. Não vou dizer que eu não gosto desse anime, eu gosto até, mas ele não vai ficar entre os meus mais ranqueados jamais. Porque assim, a menos que ele mude, porque até o momento, esse anime é só pura e simplesmente romance. E só romance muito meloso. Eu pensei que ia ter mais drama pela questão auditiva dela, e pelo jeito que eu falei, parece que até que tem algum drama. Porcaria nenhuma, não tem praticamente drama. Isso tem muito pouco. E se você falar, não, que o anime tem drama, ele coloca drama, ele tá falhando miseravelmente, porque eu nem percebi. Não é nem aquele romance, aquele drama que eu falo, não pegou muito bem. Não, é um que eu não consegui nem sentir. Se a ideia deles era colocar um drama, falharam miseravelmente. Outra coisa, comédia. A única comédia que você vai achar, ela faz umas carinhas fofas. E o cara faz umas caras meio... Só. Comédia também você não vai achar muita. Não tem muita coisa engraçada. No máximo, um cara tacando um pano na cabeça dela. Tipo, nada. Não tem comédia. Eu achei que pelo menos seria um romance com Slice of Life, então. Mas também não tem Slice of Life. Não tem. Tipo assim, ela vai pra... Mostra ela indo pra casa, indo pra faculdade e acabou. Se você me perguntar qual curso que ela faz, eu não sei. Cara, é um absurdo de estar no 3º episódio e eu não lembrar. Eu não sei nem se falaram, pra falar a verdade. Mas se falaram, foi tão irrelevante e tão sem contexto que eu nem me lembro de que curso ela faz. Sabe, tipo... Caraca, tipo, ela não estuda pra prova? Ela não... É o tempo inteiro só... Ela sai de perto dele, lembra dele, manda mensagem pra ele. Aí encontra ele. Aí vai pra casa, lembra dele, manda mensagem pra ele, encontra ele. E é isso. Sabe? Então, assim, esse ponto me incomoda. Esse ponto aí apesar do romance lindo, esse ponto me incomoda porque tem que ter alguma coisa a mais, não é possível, né? Eu achei uma hora ainda que ele fez uma viagem de 4 dias. Eu falei, agora vamos mostrar um pouco ele também. Não ficar só preso nela. Acho que vou mostrar ele indo pra umas viagens, conhecendo gente, mostrando como que é o mundo dele também, né?
Nada. E aquela menina que é interessada nele poderia muito bem ter aparecido lá. Sabe? Numa viagem dessa. Não teve nada. Tipo, e ela nesse tempo, ela olhou uma vez o celular, falou, ai, vou ficar um tempo sem ele. Não sei o que ela falou uma coisa assim, e 2 minutos depois, elas deram um time skip e já estavam juntos de novo. Aí não teve nada, eu fico assim, cara... Pô, eu gosto até de alguns romances shoujo, tipo o Atashi. Pô, o Atashi tinha um pouco de ação, tinha sobrenatural, tinha drama muito melhor. Isso aqui tá meio que só um romance, então isso me cansa. No primeiro episódio eu achei lindo, no segundo eu falei, e aí? Terceiro eu já falei, cara, tá um pouco demais. Então assim, a minha nota pra esse anime ficaria no 6,5. Só que vale lembrar que essa é a minha percepção e o meu gosto. Eu não gosto de nenhum anime que seja só o mesmo gênero. Né? Tipo, se é só ação, se é só psicológico, eu não gosto. Eu gosto que o anime tenha sempre, enfim, mais de um gênero. E não adianta colocar lá não. Lá você vê, tem drama, romance, mas não tem. Na prática, até agora, não tem nada. Né? Então, essa aqui é a minha crítica. Mas era isso que eu queria falar com você sobre esses animes. E saiba que eu vou trazer outros animes também. Eu já trouxe há pouco tempo atrás os de ação, 3 de ação muito bons. E agora eu trouxe 2 de romances que podem ser interessantes. Eu ainda vou trazer de ecchi, a parte 2 dos de ação e a parte 2 dos de romance. Aí eu quero falar sobre Oroka no Tenshi, que é aquele da anjinha e do demônio. E Boku no Kokoro também. E olha que eu já tenho 2 vídeos só sobre Boku no Kokoro dessa temporada. Então se você quiser ver, fique à vontade também. E era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like porque ajuda demais. Se inscreva para não perder outros lançamentos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.